Olá, como vai? Que bom estar aqui novamente junto de você para a gente falar sobre psicologia, constelação familiar e sobre a vida. Semana passada eu divulguei um vídeo falando sobre o comportamento de alguns filhos que, para salvar os pais que estão conectados com a morte, o pai ou a mãe, esse filho se coloca em sacrifício, num amor cego e atua no movimento de eu por você. E uma pessoa entrou em contato comigo e me pediu que eu falasse um pouco mais a respeito desse assunto, só que na perspectiva do filho. E eu estou aqui hoje para falar sobre isso, né? Quando o filho se conecta à morte para salvar o pai ou a mãe. Porém, agora vamos olhar aqui, na perspectiva do filho. Porque se você se percebeu neste lugar, então o que você, filho, pode fazer para se desconectar da morte e se conectar à vida? Vamos falar sobre isso? Então, para falar sobre esse assunto de quando um filho se conecta à morte para salvar o pai ou a mãe para que eles fiquem na vida, eu coloquei aqui novamente, né? Então tem aqui a morte, né? Para cá estão os nossos antepassados, todas as gerações anteriores a mim. Aqui tá, eu coloquei daquele formato, né? Aqui tá um pai, aqui tá a vida, aqui está aquilo de difícil aqui do sistema desse pai e que leva ele a se conectar de uma forma maior com a morte. Pode ter sido algum acontecimento para trás, pode ter sido alguma perda, alguma exclusão, algo que traumatizou o sistema. E esse pai nasceu e viveu uma vida disponível para isso. E um dia chega na vida desse pai o filho, nasce um filho. E esse filho, lá quando as crianças são crianças mesmo, elas estão ali vivendo aquilo que é o inconsciente delas. E aí, numa decisão inconsciente, sentindo, percebendo que o papai está muito conectado à morte, esse filho fala: papai, eu por você. E aí ele toma isso daqui para ele, toma essa dor. E aí esse filho, bom, para quem se identifica então com esse lugar aqui do filho, você vai perceber que na sua vida as coisas são mais difíceis. Na sua vida as histórias são mais dramáticas, são mais pesadas. E você vive essas histórias com um peso, mas um peso parece que além do que deveria. Se determinada situação era para ser difícil só desse tanto, você amplifica e ela fica enorme e aí você sofre e é muito difícil sair daquilo. Por vezes, você aqui nesse lugar de filho que está aqui com esse compromisso com a morte, você vai perceber que você tem muitos adoecimentos, inclusive fisiológicos, tá? Pode ser um adoecimento fisiológico ou um adoecimento emocional, né? Por exemplo, um adolescente que a partir de determinado momento começa a dar muito trabalho. Ou até criança, tá? As crianças desde muito pequenos começam a mostrar isso daqui. Então, desde muito pequeno, ao seu redor tem histórias dramáticas, histórias pesadas, histórias difíceis, ou grandes doenças, grandes períodos em hospitais. Provavelmente é isso que está acontecendo com você. Você está carregando algo que não é seu. E aí um dia você se torna adulto, um corpo de adulto, porém você continua aqui no mesmo compromisso, inconsciente, ainda salvando o papai ou a mamãe daquilo que é daqui de trás.
necessariamente é do pai ou da mãe, pode ser, mas não necessariamente. Pode ser de algum antepassado e o seu pai ou a sua mãe também herdou. Então, o que fazer diante disso? Bom, primeiro é tomar consciência. Se você está se vendo aqui neste lugar, ok, olhar para isso. Então, uma sugestão que eu dou é que você comece a identificar aqui, ó, no papai ou na mamãe, quando o papai ou a mamãe te mandam um convite. Porque tem algo aqui também no comportamento do papai ou da mamãe que ainda está muito ligado à morte. Então, talvez isso aconteça aí com você, de também o pai ainda ter algo aqui bastante forte de morte relacionado a tudo isso aqui. Então, aqui estamos falando que esse elemento e esse tem a mesma origem, tá? Então, esse pai, ele vai te convidar para que você carregue esse peso, ou essa mãe. Então, vão haver falas muito assim do pai e da mãe de: ai, eu não dou conta, ai, é tão difícil. E aí a gente, como filho, quando escuta isso, a nossa criança interna quer, por amor, salvar o papai e a mamãe. Então, nesses momentos, é lembrar que aquilo que é do pai. E talvez dar um passo atrás, sair fora disso. E deixar como pai aquilo que é do pai. Será que o pai quer mesmo se soltar disso aqui que é da morte? Talvez não. Aí uma das coisas que aqui, ó, nesse lugar de filho, você precisa olhar e tomar muita consciência é: eu preciso respeitar aquilo que é do meu pai e da minha mãe, porque eles são maiores. E por vezes eles vão ficar aqui com esse compromisso, carregando esse peso sim, tá? Por vezes essa é a decisão deles. E aí eu sei que esse lugar aqui do filho, de ver isso aqui no pai ou na mãe, é muito difícil. Mas neste momento a pergunta que você tem que responder é: eu vou junto para a morte por um amor cego, que não vai dar em nada, você não vai salvar seu pai ou sua mãe, tá? Porque você aqui como filho, você é menor. Isso daqui, ó, do seu pai ou da sua mãe é muito maior do que você. Você não tem como resolver isso. É muito difícil tomar essa consciência nesse lugar de filho aqui, porque a gente tem uma arrogância lá na nossa criança interna de achar que a gente dá conta. Não damos conta. A gente faz aquilo que é possível para colaborar, então eu levo no médico, eu posso até ir na farmácia e comprar um medicamento, mas a decisão de tomar o remédio é do papai ou da mamãe, seja lá qual for o remédio. Então, salvar o pai e a mãe da morte, quem é menor não tem como. Então, o primeiro trabalho aqui é o filho tomar muita consciência de que tem duas possibilidades. Ou eu vou para a morte junto com o meu pai, que aí os dois adoecem, não é uma boa solução. Ou eu respeito aquilo que é decisão do meu pai ou da minha mãe e eu me volto para a vida e vou para um lugar saudável. Isso é egoísmo? Não. A nossa criança se enche de culpa com isso? Muito, tá? Então, é pôr o adulto para cuidar da culpa que vai surgir lá na criança. Porque a nossa criança quer ir para a morte junto do papai e da mamãe. Numa decisão cega. Pensa bem, use aí o seu adulto. Ir para a morte, seja lá o que for que represente aí na sua vida o ir para a morte, não é nada bom, tá? Nada saudável. Então, se a gente usar o nosso adulto, essa é uma escolha que nós definitivamente não vamos fazer, tá? Então, o primeiro passo é respeitar aquilo que é do nosso pai e da nossa mãe. Então, perguntinha: seu pai tá lúcido? Sua mãe tá lúcida? Eles têm aqui o adulto ainda funcionando? Se tiver, olha, se não for um caso aí extremo de Alzheimer
ou algo de uma demência severa que seu pai ou sua mãe perdeu completamente o discernimento, isso é deles, tá? Então deixa com eles. Então o primeiro passo é que você, filho, olhar para o papai, para a mamãe ou para a mamãe e falar assim. Vou colocar aqui então agora algumas frases de solução, tá? Partindo aqui do filho. Olhar para o papai e falar assim. Eu sinto muito, papai, mas eu achei que eu era maior do que você. E carreguei isso aqui por você. Sinto muito, papai. Agora eu sei que eu sou pequena. Agora eu sei que eu não dou conta disso. Então eu te devolvo. E aí mentalmente, se quiser pegar uma almofada, alguma coisa assim, devolve pro pai ou pra mãe. E vai devolvendo devagarzinho para você sentir lá na sua alma como é fazer isso. Devolve. Eu te devolvo, pai. E devolve aqui para ele. Me abençoa, papai. Se um dia eu for feliz, próspera e saudável. E o dia que eu conseguir fazer isso, eu farei tudo isso em sua honra e homenagem. Que pai e que mãe, que ao ver o filho ou a filha feliz, próspero e saudável, não vai se encher de orgulho? Ah, sim. Pode confiar que o seu pai e a sua mãe preferem muito mais você nesse lugar. Porque se você fosse perguntar aqui pro seu pai ou pra sua mãe, pai, mãe, o que você acha dessa minha decisão infantil de fazer da minha vida um caos, um adoecimento e ir pra morte junto de você? Você acha que algum pai ou alguma mãe concordaria com isso? Com você fazendo isso? Jamais. Nenhum pai, nenhuma mãe, por mais que esteja adoecido, não querem, nenhum pai, nenhuma mãe quer isso pro filho ou pra filha. Então, pensa um pouquinho. O seu pai te quer na saúde, na prosperidade e na felicidade. Então, vai. E vira aqui, ó, para olhar para a vida. Se você perceber que ainda fica muita culpa por deixar isso aqui com o seu pai, aí então você precisa olhar para a sua criança. Olha o seu adulto para olhar para a sua criança e fazer um compromisso. Eu cuido de você. Vem comigo, me segue. Agora nós somos adultas e eu, adulta, sei o que é melhor pra gente. Pega a sua criança pela mão e toda vez que ela quiser se envolver aqui, voltar aqui para trás e se envolver nisso daqui de novo, use o seu adulto, pega a sua criança pela mão e encaminha ela para uma distância, um certo distanciamento disso aqui. Distanciamento emocional e, muitas vezes, físico também é importante. Então, eu me afasto, eu saio de perto, se for possível. E aí eu dou esse passo aqui, eu quero me direcionar para a vida. Porque aqui na vida, eu tenho muita coisa para cuidar. Eu tenho trabalho, eu tenho uma família, eu tenho projetos, eu tenho sonhos, eu tenho uma série de coisas muito bacanas. Muitas vezes a gente tem filhos. Cuida disso aqui, ó, porque senão você vai ensinar isso pro seu filho, o seu filho também vai carregar essa herança de morte que você passa para ele, ok? Bom, e olha lá pra vida, aqui, ó, pra vida e fala assim: eu agora te vejo, sinto muito, mas antes eu não te vi. Mas agora eu te vejo. E toda vez que a minha criança quiser se conectar à morte novamente, eu, adulta, me comprometo a te olhar e a trazer a minha criança de volta a isso aqui que é meu. Ok? Termino esse vídeo então falando de vida.
falando de vamos nos conectar àquilo que é nosso, respeitando aquilo que é dos nossos pais, respeitando a nossa origem e agradecendo a eles pela vida. Ao fazer isso, nós nos liberamos para ir para a vida. Desejo muita vida a você que está aí me ouvindo. A você que é filho, que se viu nesse lugar, desejo todo o sucesso. Desconecte a vida. Você vai perceber o tanto que é bom viver a vida com tesão, com sabor na boca, com cor nas coisas. E a vida é assim quando a gente se conecta a ela. Ela faz muito sentido, ela é muito boa por si só. Às vezes em coisas pequenas, às vezes em coisas grandes. E é isso que é a vida. São realizações, das pequenas às grandes, com muito sabor, com muito gosto. Isso é viver. Te convido a olhar para a vida dessa forma, com tesão, com gosto, com energia. O que eu tinha para dizer a respeito disso, eu acho que eu disse. Eu te peço, se você gostou desse vídeo, que você curta ele e compartilhe. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva e acione o sininho para você receber todas as minhas publicações. E nos vemos em um outro momento para conversarmos mais sobre tudo isso que é a vida. Um grande beijo a todos.